Olá, eu vou aproveitar esse tutorial para elaborar aqui um efeito básico de um foguete subindo e eu utilizarei para isso alguns recursos, a exemplo de animações ou keyframes automáticos, e também utilizarei o editor de vídeo para criar o efeito de áudio da impulsão do foguete no momento que ele parte. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui de forma simples e prática. Eu vou selecionar o objeto cúbico inicialmente. Esse objeto cúbico, por enquanto, eu vou clicar a tecla X e vou excluí-lo aqui da nossa área. Vamos mudar a visão aqui para a visão de modo front. E vamos mudar também para a visão de modo ortográfico. A visão ortográfica eu trabalho com duas coordenadas planas, que vai ser o Z nesse caso e vai ser o X. Vou aproximar. E vamos adicionar onde tem um cursor 3D com Shift A, um objeto mesh do tipo cilindro. Cilindro adicionado, vamos só diminuir um pouquinho o raio dele e vamos dar uma rotação em Y, que é o eixo que está apontando para a gente, RY90. Vamos alongar esse cilindro com SX e vamos criar um novo objeto aqui onde está o cursor 3D. Shift A, uma mesh do tipo cone. Com o cone criado, vamos dar um RY90 para virá-lo nessa direção aqui da direita. E vamos encostar o cursor no seu transformador vermelho. Vamos trazê-lo até aqui esse ponto. Eu vou utilizar aqui esse objeto em forma de um rojão. Vocês podem utilizar um foguete aí bem mais trabalhado, se vocês quiserem. Então, com o cone selecionado, eu vou usar a tecla Shift e vou selecionar o cilindro. Eu preciso agora usar o atalho para unir esses dois objetos, é o Ctrl J. Com os dois objetos unidos, eu preciso fazer com que o ponto de origem dos dois objetos, que vieram aqui para esse ponto, esteja no centro dos dois. Então eu preciso clicar aqui em Set Origem, na barra esquerda, e clicar em Origem to Geometria. Com o cursor aqui já centralizado, eu vou encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo e vou arrastá-lo para que esse ponto de origem do objeto rojão fique coincidindo aqui com o centro do cursor 3D. Nós vamos agora trabalhar uma animação básica usando a inserção de quadros-chaves automático. Vocês vão ver que eu estou utilizando aqui a tela de um notebook, então eu não consigo trabalhar de uma forma legal apresentando todas as ferramentas. Então, para facilitar, aqui na timeline, veja que eu tenho algumas opções embaixo que representam a timeline. Para eu poder rotacionar essa caixa de menus que fica aqui na parte inferior, eu encosto o cursor e uso a rodinha do meio do mouse empurrando para baixo. Veja que eu rotaciono e vocês vão ver que eu tenho essa opção aqui ó, em forma de duas chaves, tá vendo? Uma opção também em forma de uma caixinha com um botãozinho vermelho. Para entender o uso dele, vamos, antes de mais nada, utilizar uma ferramenta aqui que vai servir de referência para nós fazermos a trajetória da animação do foguete, que vai ser o Grease Pencil, aquele lápis de cera, que é a ferramenta que permite a gente traçar desenhos aqui na área de trabalho. Vamos clicar a tecla N, eu abro a barra N, que é a barra de propriedades da 3D View. Eu vou buscar aqui, rolando essa barra, a opção Grease Pencil. Selecionando, eu vou clicar aqui em New Layer. Com o Grease Pencil ativo, eu posso vir aqui na barra da esquerda, que é a estante de ferramentas, buscar a guia chamada Grease Pencil, onde eu tenho os recursos do Grease Pencil. Antes de mais nada, eu vou aqui nessa opção Stroke Placement e vou mudar para desenhar pelo ponto de vista. Clicar em View. Vou marcar essa opção Continuous e vou selecionar a opção Draw. Veja que o cursor do mouse se transformou em um pincel. Se eu pressionar o botão esquerdo do mouse aqui e arrastar, eu consigo traçar uma linha como se fosse um desenho na área espacial. E é com essa linha que nós vamos aproveitar para fazer a referência da animação. Vou usar o ESC para sair do lápis. E agora eu vou vir aqui na timeline. Nesse ícone em forma de duas chavinhas, clicando com o botão esquerdo, vocês vão ver que eu tenho todos aqueles quadros chaves para criar animações possíveis aí junto às formas. Eu vou utilizar para esse tipo aqui a opção chamada Lock Rot Scale, que abrange locação, rotação e escala do objeto. Clicando nela, selecionamos essa opção
Para eu poder começar a inserir quadros chaves automáticos, o que isso quer dizer, Luciano? Que quando eu clicar nesse botãozinho vermelho, qualquer movimentação que eu faça do objeto aqui na área e que eu posicione o objeto com o clique esquerdo do mouse, a posição será gravada na timeline de forma automática. Queria que vocês prestassem atenção, justamente aqui na barra de propriedades da 3D View, na guia chamada Transform. Nós temos locação, rotação e escala. Então, se eu selecionar esse pontinho vermelho, veja que está tudo na cor cinza, ou seja, eu não tenho nenhuma animação feita ainda na timeline. Se eu encostar o cursor no rojão, usar a tecla G de Grab, que é deslocamento, eu consigo deslocar o objeto e, por exemplo, eu posso posicioná-lo a partir daqui, ó. E clicando no botão esquerdo, eu gravo o quadro-chave. Viu que ficou tudo amarelo aqui? Se vocês olharem aqui, ó, no frame 1 está o quadro amarelo. Digamos que eu clique agora no frame 20. Veja que está tudo aqui automático. Eu vou encostar o cursor no rojão, clicar a tecla G e deslocar esse rojão até esse ponto. Veja que ele gravou aqui de forma automática. Vou clicar aqui no frame 40. Encostar o cursor sobre o rojão, tecla G, vou arrastar o rojão para cá. Vou usar o RY para poder inclinar a ponta do rojão em direção ao traço feito pelo Grease Pencil. Então RY eu consigo inclinar e essa transformação ela também se faz de forma automática. Vou vir aqui agora no frame de número 80, vou dar um G, vou trazer o foguete até aqui em cima e vou dar novamente o RY e clicar o botão esquerdo. E feito aqui o último frame, que é o frame 80, eu vou vir aqui e clicar no botãozinho vermelho para tirar essa opção de keyframe automático. Vamos voltar agora para o frame 1. Vamos dar animação aqui clicando Alt A ou então clicando aqui em Player. Veja que o foguete, ó, ele faz uma animação como se estivesse partindo de um ponto e subindo. O passo seguinte vai ser nós apagarmos esse traço que nós fizemos como referência. Isso é simples. Aproveitando aqui a guia do Grease Pencil, nós vamos clicar nessa opção Erase. Note que o cursor do mouse passa a ter um círculo vermelho em volta dele. Pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando sobre o traço, a gente consegue, ó, eliminar o traço feito com Grease Pencil. Para sair da ferramenta, ESC. Vamos dar animação sem um traço? Olha o foguete aí subindo. Vamos ver como é que ficou pelo ponto de vista da câmera, para a gente fazer os ajustes necessários. Vamos voltar ao View. Vamos mudar para que a nossa animação seja feita nesse ponto. Vamos aproximar mais o foguete e vamos pegar esse ângulo. Na renderização, vamos ver como é que o foguete vai ficar. O foguete parte desse ponto. Então, se dermos a animação, ele vai e sobe. Pronto. Animação feita, vamos fazer agora a animação do fogo-fumaça da impulsão do foguete. Então, voltando à nossa opção de câmera aqui, clicando, a gente sai da câmera e volta para a visão normal. Nós vamos agora criar aqui, onde tem o cursor 3D, um objeto, Shift A, uma mesh do tipo Icosphere. Veja que essa mesh aqui ela tem um certo tamanho, nós vamos diminuí-la com S de escala. Vamos aproximar um pouquinho. Vou clicar o N aqui para desabilitar essa barra. Vamos trazer esse objeto para que ele fique bem aqui no fundo do foguete. Então eu vou deixá-lo bem aqui, encostado nessa parte de trás do foguete, tá vendo? Se eu fizer a animação, o foguete vai sozinho e a Icosphere fica aqui, ó. Então eu preciso fazer o quê? O parentesco dela com o foguete. Então, com ela selecionada, eu uso o Shift, seleciono o rojão e uso o atalho Ctrl P, que é o Set Parent. Vou clicar em Object. Se eu der a animação, veja que o foguete vai e traz agora consigo a Icosphere. Precisamos agora selecionar somente a Icosphere. A gente pode clicar aqui. Como nós criamos um grau de parentesco junto ao rojão, que era o antigo cilindro, nós vamos clicar aqui, ó. Vocês vão ver que a Icosphere está aqui, ela está selecionada.
Com ela selecionada, nós vamos aplicar aquele recurso que é o Quick Smoke. Vamos vir aqui em Object, Quick Effects, que é o efeito rápido, e vamos aqui utilizar o Quick Smoke. O Quick Smoke já cria aqui um domínio e vamos dar aqui uma escala pelo eixo X desse domínio. SX, nós alongamos aqui pela horizontal e vamos afastar um pouquinho. Vamos selecionar o eixo de deslocamento, vamos dar um SX para aumentar mais, para que a gente possa pegar toda a movimentação do foguete aqui na área. E já que ele sobe em um determinado ponto, nós vamos dar um SZ para aumentar. Vamos trazê-lo para cima. Vamos ver como é que ficaria aqui a animação. Foguete, ó, emitindo a fumaça, subindo. Pronto, essa fumaça aqui ela tem uma irregularidade. Por que ela tem essa irregularidade? Porque ela está subindo e não está acompanhando a trajetória do foguete. Então precisamos melhorar algumas coisas aqui no nosso efeito do Quick Smoke. Vamos então selecionar o domínio com o botão direito e com ele selecionado nós vamos buscar esse ícone aqui, ó, de forma de efeitos físicos. Vocês vão ver que o programa atribuiu para ele um Smoke do tipo Domain. Nós temos aqui algumas configurações. Entre essas configurações, o que nós vamos melhorar aqui é essa opção chamada Temp.diff. Veja que eu estou utilizando o valor 0.1. Eu vou clicar aqui e vou botar 0.0. Se eu tentar dar o efeito aqui agora, eu tenho uma fumaça seguindo e acompanhando a trajetória do foguete. Mas eu não quero só fumaça, eu quero fogo e fumaça. Então eu preciso, em vez de selecionar o domínio, selecionar o objeto que eu apliquei o Quick Smoke, que é a Icosphere, não é o rojão, tá? Então eu vou procurar aqui a Icosphere. Eu não estou selecionando por aqui, pessoal, porque se eu selecionar, eu estou tendo um bugzinho aqui com o meu adaptador gráfico e o Blender sai de visão se eu tentar selecionar aqui pela área. Então eu estou tentando selecionar aqui pela Outliner, que não tem um problema, ok? Então voltando aqui, eu vou mudar de Smoke nessa opção Float Type para o modo Fire. Se eu der animação, veja que agora em vez de fumaça ele solta fogo. Esse fogo ele pode ser controlado utilizando essas configurações aqui. O Flame Rate dele aqui está no valor 1. Eu posso botar um valor, por exemplo, 0.8. Eu diminuo um pouquinho essa intensidade do fogo. Posso diminuir essa superfície para 0.7. Aí vocês fazem de acordo com a vontade de vocês aqui na configuração. Vocês podem fazer isso da melhor forma. E para poder melhorar a qualidade do fogo aqui, eu tenho que selecionar o domínio. Tenho que vir aqui em Smoke Domain. Veja que ele foi selecionado aqui na área. E vocês notem que quando eu acesso a propriedade física, aqui nessa opção Resolution, o número de divisões que eu estou utilizando é 32. Para eu ter uma qualidade melhor do fogo, eu tenho que aumentar esse valor. Eu vou botar um valor aqui, por exemplo, 100. Porém, é o seguinte, quando eu ponho esse valor muito alto, o procedimento do efeito aqui será feito de forma muito lenta na animação. Então, uma das formas que eu tenho de tentar amenizar isso é vir aqui nessa opção chamada Smoke Adaptive Domain, tá vendo aqui? E selecionar essa opção. Com isso, eu crio um domínio específico para o efeito do fogo. Se eu voltar do passo 0, veja que o efeito ele faz de forma mais rápida. Eu já tenho aqui o foguete subindo. Se eu aproximar, vocês vão ver dessa forma aqui, ó. Bem, se eu quiser ver pelo ângulo da câmera, como sairá a nossa animação, teremos algo parecido com isso. Se eu parar aqui e tentar fazer uma renderização, veja que eu tenho uma renderização dessa imagem aqui, ó, do foguete gerando esse impulso, o fogo e a fumaça saindo dele. Vou dar o ESC, voltando à nossa visão normal da área. Nós vamos agora aproveitar para usar o modo Video Editing para criar a inserção do áudio que vai permitir a gente ter o efeito da zoada do impulso do foguete. Então nós vamos precisar fazer o seguinte, nós vamos ter que sair da interface 3D View, que é a Default,
Vamos clicar aqui nessa janela superior e vamos mudar para o modo Video Editing. E mudando da interface Default para a interface Video Editing, vocês vão ver que eu tenho nessa janela daqui de baixo opções de adicionar vídeos. Como eu não tenho nenhum vídeo adicionado, eu vou utilizar o trabalho que eu estou desenvolvendo na área 3D do Blender. Para isso é necessário que eu clique em ADD, venha aqui em Scene e clique em Scene. Vocês vão observar que eu trago o projeto que eu estava desenvolvendo na área para essa guia de edição de vídeo aqui de baixo. Se eu der animação ou Alt Player na timeline, vocês vão ver a animação procedendo aí de forma legal. Como é que eu faço agora então para adicionar um som dando o efeito de impulso aí do foguete? É necessário que eu tenha um arquivo baixado para isso. Eu vou utilizar um arquivo MP3. Vocês podem baixar isso aí junto à internet, ok, pessoal? Então, para adicionar o som, eu vou clicar em ADD novamente e aqui eu tenho essa opção Sound. Clicando nela, eu tenho como buscar no diretório do equipamento um local onde eu tenha os meus sons que eu tenha baixado aí junto à internet gravados. Eu vou utilizar essa opção aqui chamada Explosion Rock, que é a explosão do foguete. Selecionando, eu adiciono e vocês vão ver que a trilha do som desse efeito aparece aqui. Se eu der animação com o Alt A ou Player, veja que eu já tenho aqui um efeito criado. Novamente. Feita essa inserção, eu posso voltar para o modo Default. Aqui no modo Default, mesmo nesse modo, se eu der a animação, note ó, que o áudio irá sair. Bem, para nós gravarmos o vídeo dessa animação, para que saia a imagem e o som, nós vamos vir aqui na barra de propriedades que representa a cena, que é a câmera fotográfica. Nós vamos escolher uma dimensão aqui para o nosso vídeo. Eu vou utilizar o HD TV 720 e vou mantê-lo aqui em 50% para fazer um vídeo com um tamanho menor aqui de 4. Aqui em Output eu vou escolher um nome de arquivo de saída aí para a minha animação. Vou botar aqui, por exemplo, foguete impulso. Aqui clicando nessa pastinha eu vou selecionar o diretório onde eu queira gravar. Eu posso agora, nessa caixinha, definir qual tipo de vídeo eu queira dar aí ao meu arquivo. Vocês que têm acompanhado aqui meus tutoriais podem ter notado que eu sempre utilizo o AVI JPEG. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um diferente, eu vou utilizar o MPEG, que é o formato de DVD. Porque esse formato me permite eu salvar também com um arquivo de som. Clicando nele, observe que eu trago aqui a opção MPEG. E eu trago também essa opção denominada Encoding. Eu vou clicar nessa setinha aqui da esquerda e eu abro as configurações do encoding do MPEG. A forma que eu estou utilizando aqui é um MPEG-2, que é DVD. Eu vou mudar essa forma para a opção AVI. E esse áudio codec, eu vou dizer qual tipo de som que eu queira gravar junto ao meu vídeo. Como eu uso muito o MP3, eu vou clicar aqui e vou mudar para a opção MP3. Lembrando a vocês, vocês podem utilizar a opção que vocês desejarem. Podem usar o AC3, o AAC, o FLAC, o MP2, é vocês que vão definir. Eu vou utilizar o MP3, ok? Então, definindo o vídeo MPEG no formato AVI e o áudio codec no formato MP3, só me resta agora eu vir aqui na guia render, clicar em Animation, e eu vou ter o quadro a quadro aqui na timeline do processo de animação desse vídeo aí junto à minha área de trabalho. Quando finalizar, a gente retorna para concluir o tutorial. E tendo concluído aqui o tutorial, vocês vão ver que eu estou no frame de número 130. Se eu quiser fazer a animação ser apresentada, eu clico aqui em Render e nessa opção Play Rendered Animation. Estão vendo aí o efeito. Vou trazer o vídeo para cá. Vamos sair aqui da animação. Bem, pessoal, essa sugestão vocês podem utilizar para qualquer finalidade aí. Não precisa ser somente de um foguete com esse som, não. Vocês podem criar
usando esses artifícios que a gente utilizou aqui para fazer algumas animações bem interessantes aí nos seus projetos. Espero que vocês possam ter um bom proveito e até o próximo tutorial. Forte abraço!